Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Jean Valens e no vídeo de hoje vamos analisar os resultados entregues e divulgados pela Apple para poder saber, será que vale a pena investir nessa empresa? Ficou curioso? Então venha saber. E pessoal, antes de analisarmos os resultados entregues pela Apple, quero fazer aquele pedido tão especial, que é se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. Agora, se você já for inscrito, fica aqui o nosso agradecimento por esse apoio. Vou compartilhar minha tela para que possa mostrar para vocês os resultados divulgados pela Apple e depois colocar na nossa planilha de indicadores para saber, será que ainda vale a pena investir nessa empresa? Então vamos lá! Então, pessoal, já estou aqui com o site de relação com os investidores da Apple, onde iremos colher as informações referentes aos seus últimos resultados entregues e divulgados, que ocorreram na última semana de outubro. E aqui abaixo nós temos a divulgação desses resultados, onde está em Financial Statements. E ao clicar aqui, pessoal, teremos a informação consolidada referente ao DRE da Apple e principalmente também do balanço patrimonial dela. E aqui ela já mostra para nós que conseguiu uma receita de 64 bilhões de dólares referente ao seu quarto trimestre do seu ano de resultados, porque afinal, pessoal, aqui já cabe uma consideração que o calendário fiscal da Apple é um pouco diferente do nosso habitual, que leva em consideração o fechamento do seu exercício social desde o dia 1 de outubro até o dia 30 de setembro. Então, por isso que aqui esses resultados divulgados pela Apple são referentes ao seu quarto trimestre de ano fiscal, ok? E aqui ela já traz, então, para nós que no seu quarto trimestre, comparado com o quarto trimestre no mesmo período de 2019, ela aumentou as suas receitas líquidas em 600 milhões de dólares. E que se compararmos com o exercício fiscal de 2019, ela conseguiu aumentar sua receita líquida em expressivos 14 bilhões de dólares, pessoal. Uma receita líquida muito expressiva. E mais abaixo nós temos a parte dos custos que ela obteve, com custos referente aos seus produtos e custos de serviço, que totalizaram 40 bilhões de dólares, o que sobrou então 24 bilhões de dólares. E depois nós temos ainda algumas outras despesas, como principalmente pesquisa e desenvolvimento e também despesas gerais e administrativas, o que trouxe para ela então um EBIT, afinal é que é valor antes de incorrer os resultados financeiros e os impostos. Nós temos o EBIT da Apple que ficou em 14 bilhões de dólares e que o seu lucro líquido final entregue foram de 12 bilhões de dólares, um lucro líquido muito expressivo, pessoal. Mas aqui já chama a atenção por causa desse fator, que comparado com o mesmo período do ano anterior, o seu lucro líquido caiu em cerca de 1 bilhão de dólares. E se levarmos em consideração o exercício fiscal, ela conseguiu aumentar o seu lucro líquido. E isso retrata o motivo pelo qual recentemente tivemos uma pequena queda na cotação das ações da Apple, pois ela passou por uns 2 ou 3 pregões seguidos que vieram caindo porque o mercado como todo achou que deixou muito a desejar esses resultados entregues por ela e ficaram de certa forma decepcionados com base na expectativa que eles depositavam neste resultado. E mais abaixo, pessoal, o bacana é que nós temos aqui o que ela mostra de onde vieram a sua receita líquida, né, que tem do continente americano, da Europa, da Grande China, Japão e por aí vai, e segregado referente a qual produto que trouxe essa receita líquida para ela. E aqui nós temos um dado que chama a atenção, é referente ao iPhone, que teve uma queda muito expressiva com base na receita que ela obtinha referente a esse único produto. Que antes ela teve uma receita de 33 bilhões no ano anterior e agora nesse último resultado teve uma receita de apenas 26 bilhões de dólares, ou seja, uma queda de 7 bilhões de dólares, que retrata mais de 20%. Apesar de que o seu Mac, iPad e seus demais outros produtos, acessórios e serviços que ela presta tiveram um desempenho melhor. Eles aumentaram na sua parte de receitas. Porém, o iPhone, que é o carro-chefe da Apple, como vocês muito bem devem saber, ele teve uma queda muito expressiva. E é por isso que o mercado está um pouco receoso quanto à Apple e isso foi refletido na cotação das ações dela, inclusive também nas suas BDRs. E aqui mais abaixo, pessoal,
Nós temos o balanço consolidado referente à Apple, que é o seu balanço patrimonial, que temos então aqui a parte do seu ativo circulante, que ao todo tem 143 bilhões de ativos circulante e ao todo sua disponibilidade está em 38 bilhões de dólares. E o seu ativo total perfaz 323 bilhões. Temos a parte do seu passivo, o seu patrimônio líquido, ao qual o seu passivo circulante está em cerca de 105 bilhões de dólares, e aqui ela tem 8 bilhões de dólares de dívida. E aqui nós temos também o seu passivo não circulante, que ao todo contabiliza 258 bilhões de dólares, sendo que o que chama atenção são 98 bilhões de dívida a longo prazo, que isso aqui vai retratar depois se ela está alavancada ou não, pessoal. E além disso, nós temos, por fim, o seu patrimônio líquido, que está em 65 bilhões de dólares. E se compararmos o seu patrimônio líquido com base no patrimônio líquido do ano anterior, nós temos uma grande queda nele, pois antes ela tinha um PL de 90 bilhões e agora está com um patrimônio líquido de apenas 65 bilhões de dólares, por assim dizer. Isso foi refletido basicamente por causa da sua parte de lucros acumulados, que antes estavam em 45 bilhões e agora estão em apenas aproximadamente 15 bilhões de dólares. Bem, esses são os resultados divulgados pela Apple referente às suas operações e agora eu vou mostrar para vocês os indicadores dela com base nesses resultados divulgados. Aqui eu já alimentei a nossa planilha de indicadores com base no que ela já divulgou para o mercado. Coloquei a cotação da data de gravação desse vídeo, que o dólar está em 5,74 e aqui as suas ações lá no exterior estão cotadas em 108 dólares e 77 centos e a BDR estava em R$ 62,31. E você deve saber que para cada uma ação lá no exterior nós temos 10 BDRs aqui no Brasil. Ou seja, se você quiser optar em investir em BDR, você precisa adquirir ao todo 10 BDRs para equivaler a uma ação da Apple lá nos Estados Unidos. E aqui nós temos a quantidade do número total de ações que ela tem e que traz um valor de mercado então de 1,8 trilhões de dólares, pessoal, um valor muito expressivo. E aqui ao lado nós temos já os dados referentes ao balanço patrimonial que acabamos de ver e também o resultado do seu DRE. E com base numa projeção anual, caso ela continue mantendo essas operações, nós temos que o seu preço sobre o seu lucro fica em torno de 36. Ou seja, em 36 anos você teoricamente recuperará o capital investido nela. E o seu preço ou valor patrimonial chama a atenção por estar um pouco esticado, que está em cerca de 28. Afinal, o valor patrimonial para cada ação está em cerca de 3 dólares e 28 centos. E aqui nós temos que ela está negociada a 108 dólares, igual eu mencionei anteriormente. O lucro para cada ação gerado foi em torno de 2 dólares e 96 centos, se levarmos em consideração essa projeção anual com base na entrega recente dos seus resultados e que, com base nisso, nós temos um preço sobre EBIT e um Enterprise Valor sobre EBIT em cerca de 31 e 32. Ou seja, o que mostra que é uma empresa um pouco cara se compararmos com o mercado como um todo geral, mas que chama atenção porque a empresa, ela, apesar de ser uma varejista, ela atua muito com a parte de tecnologia, vocês bem sabem, e com base nisso, se compararmos estritamente com o setor de tecnologia, principalmente com as empresas atuais que temos aqui no Brasil, que já estão listadas na Bolsa de Valores, as ações da Apple não estão tão caras assim, se fizermos esse tipo de comparação. Pois, as ações aqui do Brasil é muito comum ter um preço sobre EBIT, um Enterprise Valor sobre EBIT acima de 40, 50 e um P sobre ela, às vezes até mesmo acima de 100. Como vocês bem sabem, da Lynx, da Localweb, da Sinqia, entre outras empresas. Então, nesse panorama, nesse escopo aqui, ela é uma empresa que não está cara, se levar em consideração outras demais no setor de tecnologia, principalmente as empresas que já temos listado na Bolsa Brasileira. Mas nesse escopo aqui geral, pessoal, o que chama a atenção é que a margem líquida da Apple, que passando por seus indicadores de resultado, está em quase 20% e que o seu ROI está em 77%. Um ROI bastante expressivo, pois, igual eu mencionei, o seu patrimônio líquido está em apenas 65 milhões de dólares e com uma projeção anual ela tem um lucro de cerca de 50 bilhões de dólares. Então ela tem um ROI bastante interessante. Aqui nós temos que o seu giro de ativos também não deixa a desejar, pois ele está com uma eficiência de 80%, ou seja, o que a entrega de receita líquida tem uma eficiência de 80% no que ela possui de ativos, e a sua dívida bruta sobre patrimônio líquido não está tão alavancada assim. Mas calma, não está tão alavancada se levarmos em consideração as demais empresas lá dos Estados Unidos.
Pois uma coisa que eu observei é que é muito comum essas empresas tomarem bastante dívida, porque a dívida lá é muito barata, diferente do nosso país. Então as empresas lá é muito comum ter uma dívida bruta sobre o PL, às vezes em múltiplo de 2, 3, 4 até 5 vezes. E aqui a Apple está em 1,64. O que eu acho então que ela é uma empresa que não está tão endividada assim, pois ela possui excelentes controles referente a isso, então está com uma dívida controlada. Então aqui, pessoal, são os indicadores dela, os indicadores de resultado chamam bastante atenção, apesar de que eu já andei notando que algumas outras empresas possuem às vezes uma margem líquida até mesmo um pouco melhor do que essa que a Apple entrega. Mas se levar em consideração que ela é uma gigante mundialmente falando, afinal ela tem um valor de mercado expressivo 1,8 trilhões de dólares, o que é muito dinheiro, então é uma gigante que temos nesse mercado. Sabemos o quanto é difícil manter as operações e conseguir entregar um bom lucro para os seus acionistas. E aqui ela chama atenção por causa disso, que é uma empresa muito interessante referente a isso, pessoal. Tanto é, pessoal, que no decorrer do tempo ela vem aumentando até mesmo a sua distribuição de lucros para os acionistas, ou seja, o tão querido e famoso pagamento de dividendos. Tanto é que eu já até separei aqui para nós, como vocês podem ver neste site, a parte dos dados históricos referente a essa distribuição de lucros aos acionistas através de dividendos, que nós temos que eles vêm crescendo constantemente, que geralmente é sempre um período congelado e depois vem crescendo gradativamente. É claro que se levarmos em consideração aqui em cima, a parte do dividendo yield mesmo, que é o percentual que representa o que você recebeu de dividendo com base no preço da ação, ele teve algumas quedas e com o passar do tempo vem caindo cada vez mais. Mas aqui em termos percentuais, pessoal, porque a cotação da ação vem valorizando nesse longo prazo. Então, por isso que em termos de dividendo yield, ele vem caindo. Mas se levarmos em consideração a quantidade do pagamento que a empresa efetua, ela vem aumentando a sua quantidade de pagamento, que antes pagava cerca de 18 centos, passou para 19 centos e mais recentemente estava pagando 20 centos para cada ação. Tanto é que se olharmos aqui nesse gráfico, aqui à direita, nós temos o histórico de pagamento de dividendo para cada ação, ao qual essa linha azul representa o dividendo pago para cada ação, pessoal. E vejam que antes ela não tinha essa política de distribuição e depois começou a fazer essa distribuição para os acionistas, enquanto que essa linha verde aqui representa a parte do lucro gerado para cada ação. E a linha vermelha, por fim, representa o caixa livre que a empresa tem para cada ação. Ou seja, mostra o quanto ela possui uma saúde financeira, por assim dizer, aqui, muito bem controlada. Ou seja, ela não está distribuindo para os seus acionistas mais do que ela consegue. Ela não está queimando o caixa quanto a isso para trazer apenas um retorno aos seus acionistas. Ela está com bastante controle nas suas operações. Então, pessoal, eu sinceramente acredito que pode ser que vale a pena investir na Apple, principalmente você que gosta de ações de tecnologia. Claro que lembrando que isso aqui não é um vídeo de indicação, é apenas um vídeo informativo e que caso faça sentido e caiba no seu perfil de investidor, pode ser que vale a pena investir na Apple. Já deixe para mim nos comentários se você já é acionista da Apple ou se pretende se tornar acionista dela, seja investindo diretamente pelos Estados Unidos ou através das BDRs que agora foram liberadas para todos os investidores. Estou curioso para saber sobre isso. E já deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e nos vemos no próximo vídeo.